Olá, meu amigo, minha amiga, meus irmãos queridos. Obrigada, tá? Por você estar aqui nos acompanhando, por você que se inscreveu há pouco tempo. Muito obrigada mesmo pela tua contribuição com o canal. E assim, saiba que você está me ajudando a fazer a obra. E que vidas sejam edificadas através de cada vídeo, que seja conto também com as orações de cada um de vocês. E peço a Deus que vidas sejam realmente tocadas, transformadas, porque só o Espírito Santo de Deus, amados, pode convencer a cada um de nós. E o texto que Deus, me trouxe para compartilhar nessa ocasião com os amados, se encontra em João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, muitos, inclusive, queridos, não compreendem a profundidade dessa aliança e tudo o que implica nessa aliança. Nós agora, justamente de sexta-feira para cá, tivemos comemorando algo que é um fato histórico. Ficou marcado na história justamente da humanidade, aquilo que foi feito pelo Senhor Jesus por cada um de nós. Eu mesma, quando eu era criança, eu simplesmente ficava triste, de ver tudo que Jesus tinha passado, porque eu entendia que o sofrimento dele e o sacrifício eram porque os homens eram maus, perversos. Quando eu lia, quando eu ouvia ou assistia alguma coisa a respeito do sacrifício de Jesus. Até que eu compreendi que Jesus não havia sido sacrificado simplesmente porque os homens eram perversos, eles tinham uma índole má, o ser humano, de modo geral, a sociedade daquela época ali. Não foi por isso. Havia um amor envolvendo todo aquele sacrifício, tudo que ele havia passado e suportado pela minha e pela tua vida. E, na verdade, esse amor ele pede um posicionamento da minha e da tua parte. Qual a resposta que nós temos dado a esse sacrifício? Porque não é algo que a gente simplesmente deva lembrar a cada ano, espere passar um ano inteiro para ir então simplesmente lembrar a cada Semana Santa ou ficar na expectativa da chegada da Páscoa. Porque, queridos, nós na verdade, a resposta melhor que nós podemos dar é pedir ao Espírito Santo que nos ajude a compreender a profundidade desse sacrifício. E quando nós conseguimos compreender, nós não deixamos de nos render a Deus dizendo: cumpra em minha vida a sua vontade, Senhor. Porque eu quero ser grato o bastante por esse sacrifício que o teu filho fez em meu lugar. Porque o Pai sofreu, queridos, ao ver Jesus ali na cruz. Porque qual é o pai que vê o seu filho sofrendo e não sente dores por isto? A não ser que seja um pai que tenha o caráter deformado, que tenha algum problema psicológico. Mas o nosso Deus, ele é perfeito. Mas ele olhou para a humanidade, viu toda a devassidão, toda a corrupção da humanidade. Corrupção que eu falo não é apenas troca de favores por dinheiro, não. Eu falo a natureza degenerada do ser humano. O homem simplesmente perdendo o rumo, e hoje mais do que nunca. Deus olhou para a humanidade nessas condições, e ele escolheu mesmo assim dar o seu filho por mim e por você, por nós, por todos aqueles que queiram receber esse sacrifício. E isso é o que mais alegra o coração de Deus. E foi algo tão terrível que Jesus viveu. Quando ele bradou ali na cruz, entregando o seu espírito, queridos. E ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Quando o Senhor Jesus disse isso, ele falou porque simplesmente o Pai não estava ao seu lado naquele momento. E não estava não porque não quisesse. Ele não estava porque ele não podia contemplar tantos pecados que o Senhor Jesus havia tomado sobre si. E naquele momento, era a mim e a você que o Senhor Jesus estava representado na. Então,
a proposta nesse momento é que nós possamos viver a Páscoa do Senhor Jesus. Que não seja simplesmente a Sexta-feira Santa, o sábado e o domingo de Páscoa. Um período em que a gente simplesmente se enche de comidas, né? E reúne a família. Muitos nem sabem por que estão se reunindo, por que aquele momento ali. Fazem até de forma totalmente contrária àquilo que poderia ser feito. Porque era um momento para a gente pensar: por que Jesus morreu por mim sem que eu merecesse? Mas muitos nem pensam nesse instante o que representa esse grande sacrifício. Mas nós que temos consciência disso, ou aquele que não tinha, mas agora tem a graça dada pelo Espírito Santo de compreender a profundidade desse sacrifício de Jesus por nós, nós possamos nos posicionar de um modo que hoje nós sejamos aqueles que faz com que a Páscoa aconteça na vida do nosso próximo. Porque Páscoa quer dizer libertação de todo o cativeiro. Isso é o que de fato representa a Páscoa. Libertar-se do cativeiro, da escravidão espiritual, para viver uma nova vida com Cristo. Então que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos capacite, e que a gente possa viver isto lembrando todos os dias que grande foi o sacrifício feito por nós. E que Deus pede tão pouco, que é apenas o nosso reconhecimento desse grande amor. E que nós sejamos aqueles que comunicam ao outro, aquele que ainda está necessitando, porque a palavra de Deus diz também que o Senhor Jesus ele veio não para os sãos, mas ele veio para aqueles que estavam enfermos espiritualmente, precisando do seu socorro. E que nós sejamos aqueles que vai levar essa verdade para aquele que necessita, para que ele também possa alcançar a libertação. Essa é a proposta de Deus para mim e para a tua vida. Que Deus nos ajude a cada dia mais. E tem inclusive esse mesmo versículo de João, capítulo 1, versículo 12. Na versão NTLH diz o seguinte: porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse sacrifício faz a mim e a você filhos de Deus. Porque antes disso, querido, não passamos de meras criaturas. Mas Deus quer que sejamos não apenas criaturas dele, como a planta, como um animal, não. Ele quer que sejamos seus filhos, queridos, adotados, como prova do seu grande amor. Amém? Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.